Olá, bom dia, tudo bem? Continuando o nosso papo de ontem, né, que foi muito legal com a Maia, sobre como a gente transformar, desenvolver nosso mindset de crescimento. Eu quero falar para vocês aqui o que eu passei, que eu no post anterior até falei sobre crenças limitantes, né, para ver se vocês reconhecem quais são as suas, como reconhecer quais são as suas crenças limitantes. Então hoje eu vou falar como a ciência fala para a gente transformar nossas crenças limitantes em crenças positivas. E como a gente estava comentando ontem, o nosso mindset fixo, aquele que nos trava, né, nos faz acreditar que não tem saída para os desafios que a gente enfrenta, né, ou que é uma ironia do destino, um problema, ou que o outro teve sorte, enfim, é, muito vem das nossas crenças limitantes, né? Se a pessoa tem crenças limitantes em que não se sente capaz de ter a responsabilidade e a força para alterar a sua própria vida, o seu próprio destino, como se fosse uma coadjuvante da sua vida, seguindo a vida como se fosse por pura sorte, não como protagonista, fazendo acontecer, né? Essas crenças limitantes acabam nos limitando, como falam, né? E muito se deve aos nossos pensamentos sabotadores. Que o Shizad Shamini, né, que vou pegar do meu livro Método Mergulho no Flow, que já está disponível aí como Kindle, como digital e físico, é, mas depois eu indico onde que está para comprar. Como transformamos, né, então, nossas crenças limitantes, pensamento sabotador, e uma crença abundante de desenvolvimento, possibilitando o aumento do nosso QP, que é a consciência de inteligência positiva, né? Nosso sentimento de positividade, de uma vida positiva. Segundo o Shirzad Chamini, para aumentar o nosso QP, inclusive o quociente de positividade, tem até um teste para ser feito, que eu também indico nesse livro e no meu workshop Mergulho no Flow, que a gente vê qual é o nosso QP, né? Qual está sendo o nosso QP, se a gente está realmente tendo uma vida mais prazerosa ou não, mais positiva ou não. Então ele indica o que para fazer aumentar o nosso QP? Enfraquecer os nossos sabotadores, primeiro reconhecendo, nomeando e neutralizando, e fortalecendo o sábio, que são as nossas forças de caráter. Fortalecendo também o músculo QP, que ele chama, que é a nossa capacidade cerebral de pensar de forma positiva, de produzir emoções positivas, fortalecendo o sábio, como a gente comentou, e fortalecendo as habilidades mentais e emocionais que ajudam a manter o QP mais alto. Então, hoje eu vou falar sobre como enfraquecer o sabotador, então. Primeiro, reconheça esses sabotadores, né? Tem o teste dos sabotadores para fazer e é bem interessante, tem nesse meu livro a indicação do link. Nomeá-los, coloque um apelido engraçado em cada sabotador, né? Lembra aqueles sabotadores que eu mencionei? Eu tenho o crítico, vou relembrar aqui quais são. Tem o crítico, que é o maior de todos, né? Que a gente universal, que fica nos criticando o tempo todo, a gente fica o tempo todo, ai, o que eu fiz de errado? Eu só faço coisa errada e tudo mais. Tem o controlador, que tenta controlar todas as situações e pessoas para assegurar resultados desejáveis, impulsiona a tensão, o estresse, a ansiedade nos próprios atos e nos outros, né? Pode ter dificuldade, uma pessoa que pode ter dificuldade em delegar e confiar nos outros. O esquivo, por sua vez, evita situações difíceis, desagradáveis, buscando sempre o prazer e o escapismo. Isso pode resultar em procrastinação, indecisão e evitar enfrentar desafios importantes ou emoções desconfortáveis. O hipervigilante é um estado constante de ansiedade sobre todos os perigos e possíveis ameaças. Esse sabotador é sempre ocupado, ao ponto de excessivamente antecipar os problemas e se concentrar no que é de pior, né? Ele enxerga os piores dos cenários. Uma pessoa dessa seria importante até como fiscal de alguma coisa, né? Fiscal de segurança do trabalho, auditor, que realmente é uma pessoa hipercapacitada para ver todos os problemas que podem acontecer. Inclusive, esse é um dos meus sabotadores mais altos, esse e o prestativo.
O hiperracional valoriza intensamente o processo racional e intelectual ao ponto de quase ignorar os aspectos emocionais de viver. Pode diminuir a empatia e a capacidade de se conectar com os outros em nível emocional. O hiperracional é aquela pessoa que acaba atropelando os outros, sempre acha que os outros não vão fazer de forma adequada, né? E acaba achando mimimi quando o outro fala sobre os seus sentimentos. Isso acaba sendo muito ruim, porque ninguém é robô. Todos temos sentimentos e emoções, inclusive quem é hiperracional. Esse hiperracional, na verdade, é uma roupa, né? Uma proteção que ele criou justamente por não poder sentir emoção. Certamente é aquele adulto que, quando criança, ouvia muito, engole choro, né? Não chora, né? Não tem que ficar chorando, e etc e tal, entendeu? Aí ele aprendeu que ele não pode, né? Que sentir emoções e expressar os seus sentimentos é algo ruim, é algo como fraqueza. O hiperrealizador impulsiona o indivíduo a ser focado em conquistas, sucesso externo, validando a autoestima por meio de desempenho. Isso pode levar ao trabalho excessivo e a negligenciar os outros aspectos da vida, como relacionamentos e lazer. O inquieto fica constantemente em busca de maiores e melhores estímulos, movimentando-se, agitando-se incessantemente, levando à dispersão de esforços, ansiedade e superficialidade das conquistas. É aquela pessoa que nunca aproveita a conquista que alcançou, né? Tá sempre buscando a próxima, não fica ali um pouquinho curtindo. O prestativo, então, é aquele que sacrifica as suas próprias necessidades e interesses em prol de agradar os outros. Isso pode levar ao ressentimento e à perda de autenticidade, além de criar relações baseadas na codependência. O sabotador vítima, né, por fim, fixa nos aspectos dolorosos e difíceis de suas experiências, desejando atenção e afeto. Estar no papel de vítima pode resultar em sentimentos de impotência e perpetuar o ciclo de sofrimento pessoal, porque a pessoa fica ali murmurando e não sai daquilo. Geralmente quem está em depressão tem esse sabotador bem alto, né? E para sair disso tem algumas técnicas que eu sempre comento, né? Como, por exemplo, o diário de gratidão ao final do dia, em que a gente tenta reconhecer pelo menos 3 bênçãos que aconteceram no dia, 3 coisas boas que aconteceram no dia. E na frente de cada coisa boa que aconteceu no dia, você coloca como você contribuiu para que acontecesse aquela coisa boa. A gente sempre contribui de alguma forma. Então, coloque para você reconhecer a tua responsabilidade, a tua capacidade de mudar a sua vida para positiva, né? Para uma forma melhor. E por fim, o sabotador insistente, que é o perfeccionista. É caracterizado por uma necessidade imperiosa de perfeição, organização e ordem. Indivíduos com esse sabotador têm padrões extremamente elevados e criticam a si mesmos e aos outros, quando esses padrões não são alcançados. Eles se preocupam com detalhes e podem ser inflexíveis nos seus métodos. Essa busca pela perfeição pode levar ao estresse, à procrastinação por medo de não atingir a perfeição e a dificuldade em complementar tarefas por nunca estarem suficientemente boas. É aquela pessoa que, assim, vai escrever um livro e tem várias pessoas assim, como ela nunca acha que o livro tá bom o suficiente, ela acaba nunca publicando o livro, né? Fica com vários livros na gaveta e não publica esse livro, porque tá sempre achando que ele pode melhorar. E até no meu curso, workshop Mergulho na Escrita Best-Seller, eu ensino isso também. O livro, quando a gente vai escrever, é só o próximo livro. Não é o único livro. A gente não tem que tratar como um único livro. Então, justamente por isso, para que a gente não se agarre a essa perfeição, porque perfeição não existe. A gente pode buscar excelência, mas perfeição não existe. E a gente pode depois, inclusive, ir melhorando, né? Fazendo outras edições. Todos os autores fazem isso. Então, assim, esses sabotadores são maneiras automáticas e inconscientes de pensar que podem atrapalhar nosso crescimento e felicidade. A conscientização deles nos capacita a enfraquecê-los e aumentar a própria inteligência emocional positiva.
Então, voltando lá ao que a gente estava falando, né, para enfraquecer os nossos sabotadores, a gente tem que reconhecer, né, nomeá-los, colocando um apelido engraçado neles. Então, por exemplo, na perfeitinha, no perfeito, né, ali, a gente, no sabotador perfeição, a gente pode chamá-lo de perfeitinha, por exemplo, né, ou no esquivo, ou fujão, né, chama um apelido bem ridicularizando mesmo, como se fosse uma terceira pessoa, né, esse pensamento seu. E aí, ou a coitadinha de mim para a vítima, o chatonilda para a crítica, identifique as falas mais habituais do sabotador, ou seja, quais são as mentiras contadas por ele. Por exemplo, você não é boa o suficiente, você não sabe o suficiente, é a perfeccionista, né? E aí a pessoa fica nessa, não sou boa o suficiente, então não vou fazer isso aí porque eu não sou boa o suficiente, eu vou ser criticada de tudo quanto é lado, tal, porque essa pessoa é muito crítica também com os outros. Sem mim, você não consegue fazer muita coisa, estou tentando terminar o serviço por todos nós. Esse é o típico controlador. Se não puder fazer com perfeição, não faça. Os outros costumam ter padrões vagos, preciso cuidar para que o trabalho seja bem feito. Esse é o perfeccionista, tipo, só ele sabe fazer de forma perfeita, como se os outros não soubessem nada, né? Prefiro fazer as coisas que os outros querem para não criar confusão. O esquivo, né, que acaba sempre deixando que os outros tomem a rédea, porque ele tá sempre achando que ele não quer arrumar confusão e aí ele acaba sendo atropelado o tempo todo. Preciso ser o melhor no que faço. As emoções atrapalham o desempenho. Esse é o hiperrealizador. Além disso, quando surgir uma emoção negativa, verifique qual pensamento está tendo e qual sabotador está controlando a sua mente. Identificar qual já dá um distanciamento e traz para o lobo frontal ali, que é o nosso racional, né? Tira lá das emoções, do límbico e do mais primitivo, né? Do nosso cérebro mais primitivo e automático, para o lobo frontal, que é onde a gente se conscientiza e coloca ordem na bagunça, entendeu? Neutralize os seus sabotadores. De que forma? Fale com o sabotador sempre em terceira pessoa, colocando nome nele, né? Bolando novas frases. Por exemplo, crítica, chatonilda, né? Hipervigilante como neura, o esquivo como avestruz, né? Eu inventei esses nomes. Tipo, o esquivo bota, né, quer se esconder. Então é um avestruz, né? Acorda pra vida. Então você pode falar assim: lá vem a chatonilda, né? Com a perfeitinha, que a chatonilda é a crítica, a perfeitinha é a perfeccionista, querendo mandar em tudo, né? Não venha não. Está tudo certo, sou boa o suficiente, já estou pronta para fazer tal coisa. Ninguém nasce sabendo. Nos aperfeiçoamos no caminho. Só não erra quem não tenta. Sai pra lá, perfeitinha. Assim a gente tem que conversar, viu, gente? Parece uma coisa de doido, mas dá muito certo. E se o sabotador começar a justificar, né? Tipo assim, mas eu faço em benefício de tal coisa, né? Porque tem sempre uma justificativa racional. E a gente tem que mostrar que não é bem assim. E aí, se o sabotador começar a justificar, expõe a mentira dele. Então desmascare e converse com ele. Tipo, chame a Carol Dweck, né? Quando ela fala que é o nosso, quando o fixo, né? São as nossas personas. A persona do mindset fixo tá sempre fazendo isso. Né, nos colocando para baixo. Então ela fala, chame para uma conversa, como se fosse tomar um chá, né, para conversar e convencê-lo de que não é, de convencer esse mesmo sabotador, esse teu pensamento, de que ele não precisa ficar mais nessa defensiva toda, que vocês vão conseguir sim, né, se você sabe todos os riscos e que vocês vão sim conseguir aquilo que vocês estão almejando, né, vocês que eu digo é o nosso pensamento positivo com o nosso pensamento negativo, que é o sabotador. Então assim, exemplo, mentira do hiperrealizador. Os sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em nada. Desmascare e faça nova afirmação dessa forma. Ter inteligência emocional facilita a resolução de problemas, reduz a ansiedade, aumenta a produtividade e traz clareza na tomada da decisão.
Assim, se não nos atentarmos para as emoções e sentimentos alheios e aos nossos próprios, não alcançaremos melhores resultados. Isso é fato, né? Até Tony Robbins fala muito disso, tipo, os nossos resultados são proporcionais às nossas ações, que são proporcionais às nossas potencialidades, que são ali nossas forças de caráter, de assinatura principalmente, que são proporcionais às nossas crenças. Então, tudo começa com as nossas crenças. Se a gente tiver uns sabotadores muito altos, esses sabotadores, essas crenças vão estar limitando os nossos sábios, que são as nossas forças e as nossas potencialidades. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, assim, em razão disso tudo, o sabotador vai perdendo a sua força. Quando descobrimos, desmascaramos, reconhecemos, dando nome a ele e expondo a sua mentira. Enfim, amanhã eu volto pra gente falar como fortalecer o seu músculo QP e continuar esse papo, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!